Estamos começando pela TV Semana, mais um Semana Esportes para você, com muita informação. E hoje nós vamos repercutir a contratação do Dunga pela seleção brasileira, né? Para satisfação e alegria dos nossos amigos André Chalabi e Jorginho do Vestidinho. Vamos então ir às ruas da cidade para saber o que a população de Caratinga pensa da volta de Dunga ao comando técnico da seleção. Vamos também repercutir os preparativos do Galo para o confronto de hoje, né, contra o Lanús, pela final da Recopa Sul-Americana. O Cruzeiro, né, cada vez mais preparado aí para seguir na sua trajetória, na sua boa trajetória nesse Campeonato Brasileiro. Temos aí a crise no Flamengo, que tem capítulo novo todo dia, a gente vai voltar a repercutir. Os resultados da Série B, a rodada de hoje da Copa do Brasil, o James sendo apresentado lá no Real Madrid, uma contratação aí milionária do grande destaque da Copa do Mundo de 2014. Enfim, muita informação para você sintonizar no nosso programa na edição de hoje. Mais uma vez conosco, meu amigo Jorginho, está aqui com a sua camisa alvinegra. Ó, garoto, bom. Os cabelos grisalhos com, né, algumas mechas pretas. Aquela pegada, também né? representa o Atlético Mineiro preto e branco. É lógico, garoto. O meu amigo André, tudo bem, André? De azul. E hoje tem galão da massa, Azul hein? celeste, hoje tem galão da massa. Hoje tem o galão. Vamos lá, galera. Hoje tem Mineirão lotado mais uma vez. Casa cheia. Para esse jogo do Atlético na grande decisão da Recopa Sul-Americana. É lógico. É, galão mesmo. Só você pegar esse galão, seu de água mineral, escrever o escudo do Atlético dele ali, galão. André, tudo bem, André? Boa tarde para você. Bom dia, Bom boa dia, tarde, bom boa dia, noite. boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Tudo azul. Boa noite para quem é de boa noite. É. Nosso programa repete ao longo do dia, né? Tudo azul? Graças a Deus. Prestes aí a seguir essa belíssima trajetória celeste do Brasileirão, né? Deus quiser, com muito Líder pé e no líder chão. com folga o Cruzeiro, hein? Mas vamos com o pé no chão, a trajetória é o nosso objetivo. Vamos falar já da Raposa aqui no nosso programa. Meu amigo Jorginho está conosco. Já o apresentei, mas você ainda não desejou aquele excelente dia para os nossos telespectadores, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã também, boa madrugada. Esse programa vai repetir de madrugada. Que empolgação, né? Vai pra internet, vai pro Brasil, vai pro mundo, vai pra Dom Modesto, vai pra Sapucaia, Ipanema, Canadá. O sujeito- É programinha baba, O mas sujeito- vai pra O longe. sujeito, quando está com a conta bancária, né, robusta, ele levanta nessa empolgação, chega motivado. Você Né? esqueceu do detalhezinho, meu amigo? Ó, Além de ir para Dom Modesto, vai para o Corvo dos Bertoldo. aí até pro córrego dos Bertosos. O programa é mambaia, mas que ele gira o mundo, ele gira, meu amigo. Mira. Muito bem. Vamos lá então com as notícias de hoje aqui do Semana Esportes, né? E aquilo que todos nós temíamos acabou acontecendo. O Dunga foi mesmo apresentado como o novo, né? Novo, entre aspas, é como eu gosto de dizer, o novo técnico da seleção brasileira desse período aí pós-Copa do Mundo. O Dunga, inclusive, já usou do seu estilo, né? Fez uma ironia e uma piada para afastar a tensão, né? Na apresentação de sua volta à seleção. Na apresentação que marcou seu retorno à seleção brasileira. A versão 2014 do técnico Dunga mostra um perfil diferente, pelo menos no primeiro dia no comando da seleção brasileira. Com a bagagem adquirida pela CBF, né, pela passagem pela CBF entre os anos de 2006 e 2010, o tetracampeão mundial evitou confrontos e foi contra a expectativa criada pelos jornalistas antes da coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Ao invés de patadas, o treinador, fugindo um pouco ao seu estilo, né, usou até sorrisos irônicos e piadas ao longo da sua apresentação. Vamos então à entrevista, ao vídeo concedido aí pela CBF TV, que marca esse retorno do Dunga ao comando técnico da seleção brasileira. Vamos ver. O mistério está desfeito. A CBF apresentou nesta terça-feira o novo treinador da seleção brasileira. Dunga está de volta. Dunga chega respaldado pela sua boa primeira passagem na seleção brasileira. Em 60 partidas foram 42 vitórias, 2 empates e apenas 6 derrotas, além do título da Copa das Confederações em 2009 e da Copa América de 2007. O novo treinador, no entanto, sabe que vai precisar retomar esse trabalho e construir uma nova história aqui na seleção brasileira. Você já me conhece, sabe que dificilmente uma pessoa muda, principalmente nos seus princípios, no que diz a ética, transparência, comprometimento e trabalho. Talvez a primeira passagem na seleção brasileira, por eu ser oriundo do futebol e não ter tido uma experiência como jogador de futebol, foquei muito mais no trabalho dentro de campo, né? E acho que os resultados que eu obtive
Tá aí os números, né? 76% de rendimento, não precisa te falar muito. O novo treinador, em sua primeira coletiva, já falou sobre a filosofia de trabalho que pretende implementar. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. Então, quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor, né? E o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, cada minuto, né? E cada vez mais o futebol tá muito parecido em todo mundo, as pessoas muito competentes, muito comprometidas, né? Com muito trabalho também. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não, nós já fomos os melhores, nós temos que resgatar novamente essa capacidade, nós temos talento para isso, mas a gente não pode não ter a humildade de reconhecer que outras seleções trabalharam muitos anos para chegar até onde eles chegaram e que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar novamente o direito de estar entre os melhores do mundo, né? Mas, torno a repetir, a gente não pode vender uma ilusão ao torcedor que as coisas são fáceis que a gente vai conseguir de um dia para outro. Vai ter que ser um trabalho muito duro a cada dia. Para o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, a chegada de Dunga vai ao encontro do trabalho conjunto que se pretende fazer com a base. O treinador da Olimpíada vai ser o Galo, já é uma definição, e nós vamos estar dando todo o suporte, acompanhando muito o trabalho dele, e ele vai estar também interagindo conosco, porque nós precisamos criar, desde as categorias de base até a seleção, um único pensamento, uma única linha. E a todo momento a gente vai ter que ajustar isso, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico e tem muitas variantes. Com uma história vitoriosa num passado recente, Dunga chega disposto a escrever uma nova página de sucesso na seleção brasileira. Pois é, o Dunga mostrou paciência, né, e com esforço explicou seus planos para a seleção até 2018, ouviu com atenção até mesmo os questionamentos mais duros e afastou a atenção que pairava no ar. E todos aí com aquele medo, né, do Dunga estar apreensivo, estar revoltado. Eu acho que o início é assim mesmo, né? Começa com tudo a mil maravilhas, o Dunguinha paz e amor, né? Mas depois, no decorrer do processo, com um desgaste natural, ele volta ao seu Dunga que todo mundo conhece. Você vê assim também, Jorginho? Na verdade, parece que foi feito um trabalho, você está entendendo? Nos bastidores. Uma orientação, né? Para que o Dunga fosse apresentado, né, à grande mídia e não causasse, né, aquele impacto contrário, né? Porque as pesquisas todas mostram, né, o descontentamento com a contratação do Dunga para dirigir a seleção brasileira. E o Dunga voltou fazendo uma meia-culpa, né? Em relação à sua primeira passagem. Ele admite, sim, que tratou mal, ele foi mal no trato com a imprensa, porque ele tem que entender que a partir do momento que ele está falando com o jornalista, ele não está falando para aquele jornalista, e sim para o povo, né, que está acompanhando do outro lado. A imprensa é o elo, né, que vai levar a informação até o público, né? Porque eu não estou aqui com carta branca para defender a imprensa, nem sou corporativista por ser membro da imprensa, mas a imprensa, você tem que entender que ela faz essa ligação entre o intermédio da mensagem da pessoa que está fornecendo, está divulgando essa mensagem, e o telespectador, né? Então, se a pessoa, no caso do Dunga, é agressiva, é mal educada, ela não está sendo mal educada com o profissional de imprensa, está sendo mal educada com você, telespectador que está em casa recebendo essa mensagem, né? Justamente, é através do mecanismo, né, de comunicação, que comunica com a gente, e o cara, ele é obrigado, sim, a vir trazer as notícias para o público, não é assim? Então, ele fez essa meia-culpa, ele entende que errou, nas palavras dele, né? Ele dá a entender que vai mudar esse tipo de comportamento também, né? Diz que está estudando também, né? Outras formas de entender o futebol dentro de campo, e num todo também ele deixou bem claro também que não tem muita mudança assim, não, que não enxergou muita mudança espera mesmo assim, não tem, não. Que é grande mudança. Tem que encontrar uma forma de vencer, né? E como diz, né, aquele ditado, né? Paciência. O Dunga, já que tá, deixa, né? Então, paciência, né? Vamos ter aí, vamos ver, vai ter que provar, né? Vai ter que matar um leão a cada dia para provar pra gente, né? Que ele realmente está diferente e voltou diferente. Ele deixou bem claro, André, o seguinte, que é um projeto para a Copa de 2018, né? Então, em tese, é um prazo curto.
E se a gente pensar em Olimpíadas de 2016, o prazo é mais curto ainda. Então aquela reformulação, aquele projeto amplo, com um tempo maior que a gente propunha e muitos sugeriam, não virá dessa vez, né? Olha, a gente que está envolvido no meio da imprensa tem que aturar essas balelas todas de Dunga, né? Porque na verdade é o seguinte, essa notícia hoje, referente ao Dunga, conseguiu ser pior que o desodorante que eu espremi no meu olho hoje para vir para cá, entendeu? Que é isso? Verdade. Hoje aturar. Hoje eu acabei de tomar aquele banho, né? Para chegar aqui com a cara limpa e tal, eu fui espremer o desodorante e tufo no meu olho. Tá ardendo até agora. Errou o braço, você o olho. Aí o Dunga é pior. Tava sem óculos, né? Tava sem óculos. Gente, fico vendo o seguinte, esse planejamento de simpatia diante da imprensa, como é que ele, antes, né, entrevistado para o jornal, conforme você falou no programa de ontem, ele falou que não sabia de nada. 0 hora de Porto Alegre. 0 hora de Porto Alegre, falou que não sabia de nada. Como é que deu e tempo? A Rádio Jovem Pan também bancou. Mas ali ele estava impedido, ali não foi errado, ele estava impedido de falar, Jorginho, mas ainda não tinha assinado o contrato. Não tinha assinado o contrato, mas aí ele pode julgar a imprensa falando que não está sabendo de nada. Então se a imprensa divulga uma matéria em cima de dados. Ele falou que não tinha nada decidido. Não, ele falou que não sabia de nada. Mas não tinha nada decidido. Ele não falou nem de cine aqui não, né? Não sei de nada. Ficou meio que em cima do muro ali. Não sei de nada. Então, e outra coisa também. Ao ser questionado ontem a respeito de qual o planejamento que se tratar em cima agora da seleção brasileira, a única coisa que ele falou é que vai mesclar o time entre experiente e não experiência. E o projeto para ser mostrado, o que vai fazer, não mostrou nada. Então, como o Jorginho falou, vamos esperar, né? E nessa espera que vai acontecer agora do povo brasileiro, que realmente ele faça uma coisa de novidade, porque com esse conhecimento que ele tem, conforme ele falou que vai estar estudando futebol. Sabe como é que ele está estudando futebol? Sendo comentarista da TV mexicana, na Copa do Mundo. Isso aí é estudar futebol. Dizer que não tem como cobrar projeto, não deu tempo. Não. A coisa foi muito rápida. Mas você tem Tem 2 semanas que o Brasil tomou aquele sacode da Alemanha. Sim, Léo. Mas aí... Quer dizer, há 10 dias atrás, a gente ainda estava envolvido com a Copa do Mundo. Concordo com você. E ele também. Então, na verdade, não tem como apresentar projeto, porque não há projeto. Não tem tempo de elaborar mas projeto. Aí, não se elabora projeto com uma rapidez dessa. Você tem que elaborar com cautela. Concordo com você, mas aí é o seguinte, outras pessoas. Já acabou nosso tempo ali? Só para concluir. Eu acho que ele tinha, pelo menos, já que houve essa preparação para se apresentar, ser mais simpático com a imprensa, pelo menos uma linha de raciocínio em cima da seleção brasileira teve, e ele não mostrou nada disso. Mas o grande projeto de preparação para a seleção, para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, ele está justamente embutido nas eliminatórias. As eliminatórias é que vai preparar essa seleção. Nós não tivemos eliminatórias, porque como mandante, né? Já fomos classificados, né, de imediato, então nas eliminatórias é que o Brasil vai encontrar a forma de jogar, vai achar a sua seleção para disputar a Copa do Mundo 2018. Pode ter certeza disso. Encerrando esse bloco, a gente foi às ruas e a gente vai fechar esse primeiro bloco destinado exclusivamente à seleção brasileira com algumas opiniões, né, de pessoas que gostam de futebol, que acompanham o futebol e que opinaram aí sobre a escolha do Dunga para técnico da seleção. A grande maioria, claro, desfavorável a essa escolha. E na sequência, depois da enquete, o intervalo, a gente volta com mais informações do esporte aqui no Semana Esporte para você. Até já. Amanda, como é que você, como desportista, como comunicador também, né, você vê essa escolha do Dunga como novo técnico da seleção brasileira? Na verdade, eu vejo como a pior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Dunga, na verdade, já teve em 2006, 2010, né? Realmente teve uma passagem até boa, ganhou títulos, mas o Brasil precisa de coisa nova. Seleção brasileira precisa de coisa nova. E o Brasil é assim. Então, quer dizer, nós vamos hoje com Dunga, depois Filipão volta, o Parreira volta. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos, com certeza, ter mais uma vez um fiasco, um fracasso, igual nós tivemos agora em 2014, um 7-1 contra a Alemanha, onde todo mundo queimou a carne em 20 minutos de jogo? Eu acredito que foi uma questão de escolha. Foi escolha boa. Foi. Não tem no mercado hoje. Foi entre Tite e Dunga. Eu prefiro o Dunga. Você gostou do trabalho do Dunga no período que ele ficou à frente da seleção? Nós vimos uma pesquisa hoje que fala que dos 25 anos ele é o terceiro melhor. Ué. Então não tem outra escolha de não. Ué. Quem olha no mercado hoje? Não, a gente for olhar, nós temos hoje, tem hoje Mano Menezes para nós hoje, tem Mano Menezes, tem para nós aí vamos colocar aí o Tite, quem mais? Somente, não tem mais ninguém no mercado.
Então, o Dunga é uma escolha boa. Isso é um retrocesso no nosso futebol. Deveriam ter dado oportunidade para o Cuca, que foi campeão da Libertadores recentemente, o Marcelo Oliveira, que é campeão pelo Cruzeiro e pode ser campeão de novo, o próprio Muricy e o Tite. O Dunga é um retrocesso, né, cara? Voltar uma era que o futebol a gente achou que ia ter uma renovação, tanto como nas bases, em relação aos atletas. Me traz um treinador que não está tão preparado. O cara tem algum tempo que não trabalha, o cara não faz reformulação. A tendência é que o Brasil 2018 nem que se classifique, né? A dos que está no mercado foi a pior escolha. A última vez que ele teve não saiu muito bem. Saiu nas oitavas de final da Copa de 2010. Dessa vez vamos ver se pode sair melhor, né? Agora, depois daquele sacode da Alemanha, né? 7-1, esse era o caminho, e é o caminho mais fácil, vamos dizer assim, para o Brasil conseguir se reestruturar, se reorganizar? Esperamos que sim, mas eu acho que com o Dunga não vai conseguir, não. Não, o Dunga não vai dar certo, não. Eu acharia que o Tite seria a melhor escolha. No momento, acho que o Tite seria a melhor escolha.